Deixa eu contar uma história para você. Certa vez um professor de química, ele estava dando uma aula e explicando sobre a matéria. Explicando aquela conversa toda que nós aprendemos que a matéria ela é composta por átomos. E um dos seus alunos, Joãozinho, fica interessado pelo assunto, mas ele olha para o professor e fala assim para ele: Professor, eu não acredito nessa conversa toda não. O professor, intrigado pela ousadia de Joãozinho, ele olha para Joãozinho e fala assim: por quê? Joãozinho responde para ele: Professor, eu não acredito que a matéria é composta por átomos, justamente porque eu não consigo ver os átomos. O professor de bate-pronto já responde: Joãozinho, foram feitos vários estudos que comprovam a existência dos átomos na matéria. Deixa eu falar para você, Joãozinho. Não é porque você não está vendo o átomo que ele não é real, que ele não existe. Olá, meu nome é Robson Franco. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Aquele que começou a boa obra em nossa vida vai aperfeiçoar. Com vocês, Tempo de Sarar. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 5. A parte B deste versículo, a Bíblia diz assim: Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Veja bem o que Deus está dizendo aqui para o seu povo, que Ele castiga ou Ele permite algo que aconteça com os filhos através dos pais, porque por escolhas que nossos pais tiveram, vamos colocar aqui, nós acarretamos maldição. Nós chamamos isso de maldição hereditária. E a Bíblia está sendo bem clara aqui, falando para nós que é uma maldição que passa de pai para filho, da primeira até a quarta geração. O tema da minha mensagem que eu quero passar aqui para nós hoje é: existe maldição? E como nós lemos aqui, o próprio texto está nos dizendo que sim, que existe uma maldição. Embora, assim como eu contei a história na introdução desta mensagem, que Joãozinho questionou o professor, que ele não acreditava nos átomos porque ele não conseguia ver, eu quero responder da mesma maneira que o professor falou para Joãozinho, dizendo para ele que não é porque ele não vê que não existe. Então eu quero dizer para você, não é porque você não vê a maldição, você não vê o mundo espiritual, que ele não é real. Sim, ele é muito real. Então o que eu quero que você entenda hoje aqui, querido, juntamente comigo, é que existem coisas que nós praticamos, que nós fazemos, alguns medos nossos, inseguranças, fobias que nós desenvolvemos por conta dos nossos familiares. Eu quero que você vá comigo lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11, no capítulo de número 12, perdão, e no versículo de número 11, a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo. E ele se deitará com tuas mulheres à luz do dia, pois tu fizeste em segredo, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. Queridos, aqui está falando sobre Davi. Davi, para quem não sabe, ele desejou, ele prostituiu, ele teve relações sexuais com uma mulher que se chamava Batseba. Batseba, ela era casada com Urias e Davi a desejou. E isso foi abominável diante do Senhor, porque a Bíblia diz assim que todo pecado tem uma consequência. Quando eu planto algo, eu vou colher. E Deus estava dizendo para Davi, o Davi que era pai, veja muito bem isso, ele tinha seus filhos, ele estava dizendo: olha, isso não vai sair da sua casa, porque essa maldição, esse espírito, eu quero colocar aqui, uma maldição é um espírito que assola uma família. Se você continuar lendo essa história de Davi, você vai ver que se cumpre isso que Deus falou para Davi. Um filho dele foi lá e teve relações com as suas concubinas, com as suas mulheres. Outro filho foi lá e teve relações, estuprou uma de suas irmãs.
Então, queridos, olha que espírito maligno. Então, uma maldição é um espírito maligno. Eu vou estar falando aqui esta mensagem e eu quero que você fique muito atento, porque nas próximas semanas nós iremos também falar sobre isso. Então, um espírito maligno, ele pode estar assolando a sua família também. A Bíblia nós lemos aqui que é uma maldição hereditária, ou seja, um espírito hereditário. O que é um espírito hereditário? É um demônio que traz a prostituição na sua família, é um demônio que está alojado aí, que traz divórcios, que traz separação. E eu quero deixar bem claro, não é porque a sua família se separou que a maldição vai embora junto, não. Então nós precisamos entender. Não é porque você não está vendo o mundo espiritual, não é porque você não enxerga os demônios que eles não são reais. Eu quero que você entenda muito isso. Nós precisamos entender, diagnosticar qual é o nosso inimigo que tem assolado nossos familiares. Às vezes você se encontra no seu casamento, eu quero deixar bem claro aqui sobre esse tópico, sobre o casamento. Às vezes você está em um relacionamento, sabe? Eu quero falar muito sobre casamento aqui com você. Às vezes você se encontra num casamento e o seu casamento não está dando frutos, o seu casamento não está prosperando. É brigas atrás de brigas, é coisas que acontecem que você fala assim, não tem como eu viver com esse meu cônjuge. Então, queridos, o que eu quero falar para você entenda, existe um espírito maligno que está assolando a sua vida. Existe um demônio que está tentando disseminar o ódio, querendo que você seja destruído. Justamente se você pegar lá atrás, se não foi o seu pai, foi o seu avô, porque essa maldição, assim como foi na vida de Davi, entenda isso, pegou Davi, pegou o seu filho, o filho dos teus filhos. Então isso é muito real. A maldição, ela existe, o mundo espiritual, ele existe. E a Bíblia diz assim que nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra o mundo espiritual, é contra os demônios que estão nas regiões celestiais. Então o que eu quero frisar aqui com você, queridos, não é porque você não está enxergando que não é real. Entenda, existe uma maldição. Eu não sei, de repente no seu casamento você tem enfrentado muitos ciúmes. Você não confia no seu parceiro ou na sua parceira. Você é uma pessoa que só quer saber de briga. Você é uma pessoa que não sabe da onde que vem tanta insegurança, tanto medo. Sabe, o casamento, o relacionamento, ele é muito importante. Nós precisamos compreender que existe esta maldição. E a separação não é simplesmente a solução para isso tudo. A solução, queridos, sempre vai ser uma guerra contra os demônios, uma guerra no mundo espiritual. Então nós precisamos tomar as decisões corretas. De repente você me pergunta, Robson, eu não sei o que fazer. Aqui está em minhas mãos a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de instruções. E você vai ter somente um casamento abençoado, construir uma família abençoada, porque isso é muito sério. Pense bem, você de repente aí tem seu filho, ou vai ter o seu filho, ou sonha em ter um filho. Eu não quero que o meu filho ele entre em uma maldição por minhas escolhas. Eu não quero que ele herde dos meus antepassados isso. Robson, eu não tenho nada a ver com isso, foi escolha dos meus pais. Mas repare bem, queridos. Repare, porque existem filhos, a grande parte deles, que seguem os mesmos caminhos dos seus pais. Caminhos às vezes de prostituição, porque os seus pais tiveram uma vida de prostituição, de traição. Caminhos que os seus pais os abandonaram e a pessoa ela se sente sozinha, solitária. Então ela se sente numa profunda solidão porque ela sentiu abandono lá atrás, o seu pai sentiu isso lá atrás e isso vem sendo uma maldição hereditária, porque a Bíblia mesmo está dizendo que isso acompanha da primeira até a quarta geração. E eu quero dizer para você que a maldição, a palavra maldição, ainda eu quero dizer para você que significa o mal em ação. Então nós precisamos, eu e você, no mundo espiritual, com a nossa fé, nós precisamos quebrar esta maldição. Então a primeira mensagem sobre existe maldição, nesta série que eu quero trazer para você, existe sim. E no casamento, nós precisamos diagnosticar
que maldição eu estou herdando para o meu relacionamento? O que está acontecendo? Por que eu brigo tanto? Tem muitas pessoas que não entendem isso, mas hoje Deus está me usando para falar para você que essa maldição, ela é real e ela precisa sim ser quebrada. Amém? Espero que essa mensagem toque seu coração e abra os teus olhos, porque é o que mais queima em meu coração. Que a palavra de Deus possa abrir o seu coração, possa trazer entendimento e você possa entender. Não é porque você não está vendo que não é real. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.